Olá, aqui quem fala é a professora Maiara, da disciplina de Engenharia de Software, e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de métricas, né? Na última aula a gente estudou métricas de software num contexto geral, vimos que tem vários tipos de métrica, né? Não vamos ter condição de estudar todas, mas vamos estudar, focar em uma. Vamos focar em análises de ponto de fusão. É uma técnica dentre as várias, tá? E ela vai medir projetos de software. Eu gostei dessa técnica porque eu achei ela prática. Você consegue visualizar o resultado final. E esse resultado final pode auxiliar muito na hora de fazer contratos, né? Na hora de estipular prazos. Então eu achei ela muito interessante. Então, essa técnica de métrica de medição, ela é feita a partir da análise de pontos por caso de uso. Caso de uso, ele é uma técnica de levantamento de requisito, né? O usuário, ele consegue visualizar ali o que o analista conseguiu entender ou não do que ele foi dito, né? Do que ele passou para ele como funcionalidades, que é os requisitos funcionais do sistema, tá? A gente chegou até a dar uma explanada mais ou menos como é que funciona, mas para fazer toda essa técnica eu preciso, né, usar as técnicas de levantamento de requisitos e construir o modelo de diagrama de caso de uso. Depois que eu tiver esse modelo de diagrama de caso de uso, eu tenho aqui os cálculos, tá? Então vamos lá para a prática. Como é que funciona na prática? Eu coloquei aqui um exercício que vai valer 2 pontos e aí eu vou resolver a primeira questão, tá? E eu já construí o modelo de caso de uso aqui para ficar bem prático, tá? Então vamos simular, vamos fingir que a gente vai desenvolver um sistema para uma locadora de veículos e eu vou usar essa técnica de ponto de fusão, de pontos de casos de uso, para calcular, né, uma estimativa de tempo, de quantos programadores eu preciso, de prazo, quantas horas vai ser necessário para desenvolver esse sistema, tá? Então eu tenho que ter uma noção do caso de uso e do caso de diagrama de classe. Vou até corrigir aqui na atividade, eu coloquei que precisava fazer o diagrama de classe, mas não, vamos fazer só o diagrama de caso de uso, tá? Então lá no nosso exemplo prático, a gente vai desenvolver o sistema para locação de veículo. Aí aqui eu tenho o que a gente chama de mini-mundo, né? Uma descrição mais ou menos do que seria o sistema. Eu fui lá, conversei e fiz o levantamento. Isso aqui não é uma ciência exata, tá? Então você pode aumentar as funcionalidades, pode diminuir. Esse aqui seria o básico para dar uma visão geral. Não vimos nessa disciplina construção de diagramas UML, né? Mas era pré-requisito, então eu imagino que vocês já sabem. Mas eu vou dar umas dicas de como construir o diagrama de caso de uso. Caso de uso são requisitos funcionais. Requisitos funcionais geralmente são verbos, tá? Consultar, cadastrar, atualizar, tá? E o diagrama de classes a gente sempre relaciona a banco de dados. Nessa técnica de métricas eu tenho que só ter uma noção mais ou menos de quantas tabelas eu precisaria, que eles falam que é o número lá de transações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a empresa tem muitos automóveis. Então, eu já imagino que eu vou ter que ter uma tabela para armazenar automóveis. E eu vou ter que também ter telas para cadastrar esses automóveis, para atualizar, né? E aí ele fala aqui, ó, cada automóvel tem atributos como número de placa, cor, tipo de combustível. Esses atributos aqui, no nosso caso, eles não são importantes, porque eu quero identificar as funcionalidades. Então, o que seria importante aqui para mim? Saber que eu tenho que cadastrar o automóvel e aqui no final ele fala, sendo possível consultar. Então, eu vou ter que ter uma forma de gerenciar esse automóvel e também consultar, tá? Quais os valores que eu vou armazenar no diagrama de caso de uso não é importante. Eu tenho que me preocupar somente com as funcionalidades. Eu tenho que cadastrar esse automóvel. Se ele vai ter número de portas, placa, cor, isso aí não importa, tá? Não, o objetivo do diagrama de caso de uso não é isso.
Então, aqui no diagrama de caso de uso, eu já identifiquei que eu preciso de informações a respeito do automóvel. Cada automóvel tem também modelo e marca, mas o modelo pode relacionar-se a muitos carros e uma marca pode se referir-se a muitos modelos. Então, aqui, esse relacionamento de marca com modelo, eu precisaria muito na parte do diagrama de classe. No diagrama de caso de uso, eu só preciso saber que lá no meu sisteminha, o usuário tem que ter alguma forma para associar o carro ao modelo e à marca, tá? E aí no terceiro ponto ele fala que o carro pode ser alugado por muitos clientes em momentos diferentes e um cliente pode alugar muitos carros. Então aqui eu tenho a funcionalidade que ele vai ter que gerenciar cadastro de clientes e também cadastro de locação de carros que esse cliente vai fazer, tá? É preciso saber quais os carros serão locados ou não. Sempre que um carro for locado, é preciso armazenar a data e hora. Então, esses atributos, data e hora, é importante para o diagrama de classes. O diagrama de casos de uso, não. Tá? Eu só preciso saber que vai ter locação e vai ter gerenciamento de cadastro de clientes no diagrama de casos de uso. Tá? Mas todos esses aqui amarelo que eu destaquei seriam classes, né? Seriam tabelas que eu teria que ter lá no meu banco de dados. Isso aqui é só para me dar uma noção na hora de calcular as métricas. Eu usei uma ferramenta online, Visual Paradigma Online, ela é gratuita para construir esse diagrama aqui de classes. Então eu fiz um cenário aqui como analista que teria pelo menos 2 usuários, né? O administrador e o atendente que vai atender o cliente. O cliente não teria acesso direto ao sistema, né? Esse administrador, ele ia gerenciar o cadastro do carro, né? Então, nesse gerenciamento lá, incluir o carro, geralmente não se exclui o carro, né? Incluir o carro, atualizar o cadastro, tá? Consultar esse carro, cadastrar os modelos de carro e marcas, tá? Ele poderia também gerenciar as locações e também gerenciar o cadastro dos clientes. Aí no cadastro de cliente incluir um cliente, né? Atualizar o cadastro dele, consultar, tá? E aí aqui eu limitei que o atendente não tem todos os acessos que o administrador, ele não cadastra marca nem modelos. Mas isso aqui é só um cenário, tá? Isso aqui, se eu fosse essas regras, eu teria que validar com o cliente se realmente eu entendi corretamente. Mas isso aqui é só para ter uma noção do que seria o sistema. Então aqui basicamente eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de uso, né? Um sistema pequeno, vamos ver quanto tempo a gente gasta para desenvolver ele. Então, aqui lá no nosso artigo, ele ensina que a gente tem que primeiro relacionar os atores com nível de complexidade. Então, os nossos atores lá, todos eles interagem com a interface, né? A gente tem 2 atores que é considerado de nível complexo, tá? Então, o peso dele é 3, quando o ator interage com uma interface, tá? E aqui também os casos de uso de acordo com a complexidade. Então, por exemplo, lá a gente tem 6 casos de uso. Quando o caso de uso possui 3 ou menos transações, incluindo cenários alternativos e sua realização, deve acontecer com pelo menos 5 objetos. Então, ele está falando que cada caso de uso tem peso 5 quando ele possui 3 ou menos transações. Tá? O que seriam essas transações? São objetos ou classes relacionadas. Tá? Por exemplo, cadastrar o carro. Ele está relacionado, por exemplo, ao cadastro da marca e do modelo. Então, ele está relacionado a outras 2 classes. Tá? Mas ainda é considerado simples. Naquele exemplo lá não teria nenhum, que a complexidade dela é média, que tem de 4 a 7 transações. Todos eles seriam simples. Eu coloquei aqui na tabela para facilitar. Essa tabela aqui você pode até construir, tá? Então, ó, quantos atores eu tenho? 2. O administrador e o atendente. Qual que é o peso de cada um desses atores? Aí tem que olhar aqui nessa tabela, ó. O peso dele é considerado peso complexo, então é peso 3. Então eu vou alterar aqui. Eu tenho 2 atores de peso 3.
a somatória 2 vezes 3, 6. É o primeiro cálculo, tá? Aí agora eu vou para complexidade. Eu tenho quantos casos de uso? 6. E qual é a complexidade deles? Todos eles é considerado simples, né? Eles têm menos de 3 transações e menos de 5 classes cada um. Então eu coloquei aqui, ó. 6 casos de uso com peso 5. Tá? Então 6 vezes 5, 30. Então aqui eu tenho a primeira variável, que é o UCP. É o total dos pesos relacionados com o total dos pesos de casos de uso. Eu somei, tá? Aqui 30 com 6. Aqui dos atores e aqui do número de casos de uso e sua complexidade, tá? Então já cheguei ao primeiro número aqui, 36. Agora eu vou calcular os fatores técnicos, tá? E tá mais aqui embaixo, ó. Os fatores técnicos, tá? E os fatores de complexidade, tá? Então vamos lá, que tem influência em cada requisito. Então eu vou criar um outro cálculo, que é o TCF, Technical Complex Factor. Então, para esse cálculo, para cada um dos requisitos na tabela, eu tenho que determinar a influência do requisito, e essa influência ela vai de 0 a 5, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa lista aqui, que cada um tem o seu peso. Então, o analista ele vai nomear de 0 a 5 qual que vai ser o peso desse requisito em relação ao sistema, tá? Então, por exemplo, aqui na minha tabela, eu já pré-calculei, eu coloquei, por exemplo, que vai ter o fator de o E4 e o E6. Coloquei aqui. Pulei aqui, primeiro é o de cima, peraí. É esse aqui, o T7 e o T11. Então, eu coloquei aqui que o fator técnico T7, facilidade de uso, é um sistema que tem que ser muito fácil de usar, né? Lá o atendente tem que buscar o carro rapidamente e já fazer a locação. Então eu coloquei que é um fator técnico importante, tá? E o T11, requisitos de segurança, eu coloquei lá também, que seria muito importante. Aí cada um deles tem um peso, ó. Recursos de segurança, o peso é 1, facilidade de uso é 0,5, tá? Eu poderia colocar vários outros, tá? Isso aqui é muito subjetivo, é de acordo com o analista. Então eu coloquei que na facilidade de uso, que o peso é 0,5, ele tem que ter um fator de influência alto, porque tem que ser muito fácil. Então pode ir de 0 a 5, eu coloquei 4. Na parte de segurança, geralmente não é um sistema que lida com dinheiro, né? Então eu coloquei que a influência é 3, tá ali no meio, tá? Então o fator de complexidade dessa parte técnica aqui, ele calculou aqui, ó, ele multiplica 4 vezes 0,5, 3 vezes 0,1 e depois soma, tá? Deu 5. Para calcular, ele joga na fórmula, tá? Essa fórmula aqui tá na apostila. Ele faz a multiplicação e a somatória e depois ele joga nessa fórmula aqui, ó. Que é igual a 0,6 mais 0,1 vezes o T-factor. O T-factor é o somatório de cada um multiplicado pelo respectivo peso, tá? Então eu já tenho uma segunda variável. Vou para a terceira variável, tá? Que na mesma ideia, qual é o fator de influência de 0 a 5? E eu vou ver esse fator aqui, mais relacionado à equipe, tá? Aí eu tenho vários aqui, ó, aplicação, se tem experiência com aplicação e desenvolvimento, se tem presença de analista, se os requisitos são estáveis, tá? Por exemplo, esses requisitos estáveis é 6. De certa forma, lá os requisitos são estáveis. Vamos olhar aqui. Então, eu coloquei aqui o E6, requisitos estáveis. O fator de influência dele eu coloquei baixo. E no outro, presença de um analista experiente, eu coloquei, que tem na equipe, né?
que ele tem peso 0,5, mas eu falei que o fator de influência não é tão grande, porque o sistema é simples, não precisa realmente ter um analista bastante experiente, tá? Então aqui é a mesma ideia, ó, ele multiplica 2 vezes 0,5, 1 vezes 2, né, e a somatória deu 3. Então eu tenho um outro valor. Esse fator de complexidade também, a fórmula dele tá aqui na apostila, ó. Depois que eu multipliquei e somei, aí ele tem essa regrinha aqui, 1,4 mais 0,03 vezes o fator, tá? Depois que eu tenho essas três variáveis, ó, aí o que eu vou fazer? Para mim realmente conseguir os pontos de caso de uso, eu vou pegar esses três... Eu vou pegar esses três e vou multiplicar. Minha mãe chegou aqui gritando. Tá, peguei esses três e estou multiplicando. Então, deu 30,65. Então, são 30,65 pontos de casos de uso. A partir desse valor aqui, o autor Kremer fala que eu posso calcular um número de horas, tá? Então, se eu tenho 30 pontos de caso de uso, se eu multiplicar ele por 20, eu vou chegar a 613 horas. Esse aqui é o que embasa o número de horas que vai ser necessário para desenvolver o projeto, tá? Então, vai ser necessário para esse pequeno cenário 613 horas para um sistema completo, tá? Se eu dividir essa quantidade de horas por 8 horas por dia, que vai ter, por exemplo, um programador dedicando 8 horas por dia, então eu vou levar 76 dias, tá? Então, vai ser mais de 2 meses se for um programador. Se eu colocar, por exemplo, 2 programadores, dá quase 40 dias. Então, isso aqui dá um embasamento muito bom na hora de fazer uma estimativa de prazo para desenvolver. Isso aqui, se o programador tiver experiência, termina bem antes, mas dá uma noção de prazo, tá? Então, o exercício, que vai valer 2 pontos, vai ser fazer a mesma coisa que eu expliquei aqui. Não precisa ser em planilha, pode fazer no papel. E depois só digitar aqui no Word o código com os cenários de um hotel, tá? Um cenário de um clube social e o cenário de um cinema, tá? Tem muitos requisitos aqui que você, como analista, pode incluir ou pode excluir, tá? Mas o básico tem que estar. Como é muito subjetivo, algumas informações não vão estar claras. Então, é um esboço geral do cenário, tá? Espero ter sido clara e qualquer dúvida é só me chamar.